Sejam bem-vindos e bem-vindas nesta nossa conversa de hoje com o Anderson do Amaral. Seja bem-vindo, Anderson. Boa noite, Roberto. Que alegria poder estar aqui com você, querido professor. Boa noite. Boa noite. A alegria maior é nossa, Anderson. O Anderson Roque do Amaral foi nosso aluno lá no Getúlio Vargas durante o curso de Análises Químicas. Na época, né, se chamava curso Auxiliar do Laboratório em Análises Químicas, Escola Municipal de Getúlio Vargas. Ele foi meu aluno lá de 1983 a 1985. E ele participou, né, logicamente, do Festival Interno de Teatro Getúlio Vargas. E hoje, então, nós vamos conversar aqui, trocando algumas ideias a respeito dessa sequência, né, da vida dele profissional, né, desde aquele período. Então, vou falar rapidamente um pouquinho do currículo dele e depois nós vamos conversar com ele, porque quem vai contar a história é ele mesmo, né? Então, depois do Getúlio Vargas, né, ele fez a graduação na Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, né, FATEC, onde se formou como tecnólogo em processamento de dados. Após a graduação dele, né, ele fez um mestrado na UFSCar, né, Universidade Federal de São Carlos do Campo de Sorocaba, mestrado em ciência da computação. Aí depois de ele, na verdade, foi durante 20 anos programador desenvolvedor de softwares, né? E ele entrou já em 1990 como professor na ITEC e está até hoje. Então, 33 anos já que ele está lá na Escola, né, de Técnica de Fernando Prestes, aqui de Sorocaba, e atualmente ele é coordenador dos cursos técnicos em informática e desenvolvimento de sistemas. Isso, na verdade, ele começou em 2010. Depois ele vai contar um pouquinho também a respeito do pai e mãe, né, Antônio Paulo do Amaral, e a mãe Lúcia do Amaral, Lúcia Maria do Amaral. Depois ele andou nos contando, né, eu já sabia alguma coisa, né, mas ele toca violão, teclado, contrabaixo, canto, teatro, né? E ele, na verdade, começou a aprender a tocar sozinho. E, aliás, ele só aprendeu a tocar todos os instrumentos sozinho. E até hoje ele canta também. E dentro da leitura, né, ele gosta muito de ler sobre filosofia e teologia. Pensa bastante na vida, né? Aí, durante o Festival de Getúlio Vargas, ele participou do grupo de Shalom Taz, né, do Getúlio Vargas, que se transformou depois no Núcleo Entre Atos de Teatro. Até hoje, né, existe. Em 1985, ele participou da peça Sob o Signo de Atalante, onde ele teve o prêmio de ator revelação. A peça era do Marcelo Marra e Elisete Martins. Depois, em 1986, de Escola de Máscaras, que, se não me engano, ganhou o prêmio de melhor ator, né, Anderson? Melhor ator. Sim. Depois, em 87, participou do Feedback, que naquela ocasião foi no Teatro do SESI. Depois, ele também teve mais apresentações do Teatro do Feedback, tá bem? Daí ele também participou, ainda junto do grupo Entre Atos, se apresentando principalmente no próprio SESI, né? Mas ele participou do DEBI. DEBI, em 1991, no projeto Ícaro de Teatro. Depois ele participou também por Não Ter o que Fazer, Fui a Revolução, que também era do grupo Entre Atos. E depois, em 1992, a Pândega, no primeiro Festival de Teatro Amador de Sorocaba. Depois vocês se apresentaram também, né, Anderson? Se não me engano, com essa peça em Sumaré. Vocês foram apresentar em Sumaré? Porque eu sei que teve uma apresentação dessa peça no Festival de Teatro Sumaré. Você foi também? Participou fora de Sorocaba? Não, fora de Sorocaba não fui. Então você não foi junto. Aí depois, né, ele também participou, começou a participar de alguns grupos, né, da comunidade Sagrada Família. Ele vai contar para nós depois com maiores detalhes, onde ele passou a participar como, inclusive, diretor, né, tanto de ajudar a montar os eventos como diretor teatral, onde ele se apresentou
no projeto musical chamado Querigma, com 12 cenas envolvendo a história de Cristo. E nesse contexto, eu sei que teve 16 músicas, 12 músicas autorais e 9 eram composições do próprio Anderson. E depois ele vai contar-nos também a sequência da história dele até hoje. Mas primeiro, o Anderson vai começar contando onde você estudou. Eu vou deixar você falando, vou te cutucar um pouco, mas conta para nós onde você nasceu e onde você estudou, começo dessa sua formação. Vai contando para nós. Tá certo, Roberto, que alegria essa oportunidade, né? Então, eu nasci em Sorocaba, na Vila Carvalho, um sobradinho ali perto de onde hoje é o Carrefour Sônia Maria, né? Minha mãe conta, né? A nossa história começa a ser construída com os contos das tias, das avós, das mães. Então, essa história veio por parte da minha mãe, ela conta que ela estava grávida de mim. Quando chegou a hora de eu nascer, ali no sobradinho ali da Vila Carvalho, a minha bisavó, a dona Esmeralda, que era parteira, ela não deixou que a minha mãe fosse para o hospital, dizendo assim, olha, doutores nasceram na minha mão, não vou fazer o parto do meu bisneto. Então, foi o último parto que a minha bisavó Esmeralda fez, né? E, a Sei. partir dali, tivemos a experiência de morar em São Roque. Aliás, meu nome é homenagem a São Roque, Anderson Roque, né? Meu pai, quando eu nasci, meu pai trabalhava em São Roque como militar, o Antônio Paulo do Amaral, né? E acho que as coisas já começaram a dar certo aí, né? Ah, entendi. É, Então, o rock aí veio por causa da cidade mesmo. Então, é isso, São veio por Roque causa do de São Amaral. Roque. Com que eu tenho o nome de santo no meu nome. É, Então, e aí, meu pai, como trabalhava como militar, ele viajava muito, começou em São Roque, depois foi transferido para Piedade, depois foi para Ibiúna, então nós mudamos muito de casa. E aí, ao ele adquirir a sua primeira casa própria ali no Jardim América, eu comecei a estudar a primeira série no SESI do Jardim Sandra. sei. Professora Dona Elza, era linda professora, a primeira professora que eu me apaixonei, né? E aquela atenção, ela era bonita mesmo. Chega a E lembrar o primeiro, sobrenome dela? a dona Elza, não vou lembrar o sobrenome da É dona Elza. difícil, é. É, eu não vou lembrar, mas o rosto dela eu lembro até hoje, né? Como eu gostava de ir na escola, né? Por causa da professora, né? E tudo que a gente aprendia também, né? E aí, primeira e segunda série foi, então, Jardim Sandra. A partir da terceira, a escola Cirilo Freire, Escola Estadual Cirilo Freire, e fiquei, então, ali estudando até a quinta série, o Cirilo Freire, isso, daí sexta, sétima e oitava, no Roberto Pasqualic, que, no caso, ela funcionava no prédio da ETEC Fernando Prestes, onde hoje eu sou professor, É, que né? legal. Então, era uma escola de primeiro grau na parte da tarde e a escola segundo grau à noite. Então, eu comecei ali e assim foi, né? Por causa de mudar bastante de lá para cá, daqui para lá. Então, todos os vínculos com colegas que eu tinha, os grupos de amigos que se formavam, eu era obrigado a romper, né? E aí eu sempre chegava, por exemplo, chegamos aqui a morar, quando saímos do Jardim América e viemos morar aqui no Ouro Fino, era um bairro que estava nascendo. Então, era um Sim. bairro que não tinha tradição nenhuma, não tinha cultura nenhuma, não tinha todos estranhos. Então, aí eu comecei, é, percebi a necessidade de começar a desenvolver as coisas individuais, né? As coisas que dependiam só de mim. Então, aí surgiu o tocar, o cantar. Rápido eu aprendi isso daí, ou seja, tem coisa que depende de mim somente. E Então, para a você dedicação. aprender a tocar, o que que você usava para aprender sozinho?
as famosas revistinhas de banca, porque na época, Ah, inclusive, não tinha tinha. internet, né? É. Então, as revistinhas de banca que vinham com as músicas das novelas, né, Roupa Nova e Djavan, essas coisas, E sozinho, eu você não teve orientação de ninguém? não. Aí, mais tarde, na igreja, encontrei alguns colegas que também tocavam, e, é claro, até hoje a gente continua aprendendo, né? Mas Sim. o começo ali, o interesse. Meu pai, na verdade, tentou me colocar numa escola quando eu tinha 9 anos, mas não deu certo. E depois ele tentou me colocar na escola da maestrina Ruth, que era na Rua 15, para fazer piano, música, Ah, mas professora Ruth. A professora Ruth foi do Getúlio também. a maestrina Ruth Fala é de novo. maestrina Ruth. É, ela mesma. É. Então, era ali na Rua 15 a escola dela, e eu me lembro que ela me deu meia bolsa para estudar, e eu ia ler partitura e tudo mais, mas numa época ela ficou doente, e quando eu cheguei na escola, estava fechada a escola. E aí não tinha nenhuma plaquinha dizendo, ó, estamos atendendo em outro lugar, tal. E como eu gostava de jogar futebol, o futebol também era na quarta, acabei deixando a escola. E aí meu pai perguntou, não está tendo mais aula? Não, eu falei, fechou a escola, né? Mais tarde, quando fomos fazer o Por Não Ter O que que fazer? fazer foi a Revolução, o Marcelo Marra convidou para nos reger num coral, né, que íamos cantar ali, e eu matei a saudade dela, dei um grande abraço na professora Ruth e falei, professora, eu fui seu aluno de piano, só que fechou a escola, né? Ela falou assim, não, filho, eu comecei a atender em casa. Ela morava ali na Santa Clara, na Galeria Santa Clara, e aí juntou as coisas, né? Claro que nem mesmo eu imaginava que depois, mais tarde, eu ia voltar a tocar teclado, mas e a gente fica sempre aquele pensamento, né? E se eu estudasse desde a época piano, como eu não estaria tocando agora? Mas, enfim, são as coisas que vão acontecendo, né? Então, quando eu começo a contar essa questão da história, eu percebo que a infância foi sempre bem brincadeira, divertido. Minha mãe falava que eu me entretia com qualquer coisa, dava uma bolinha, ficava lá horas e horas brincando, dava uma tampinha de garrafa, ficava. Então essa solidão não foi sentida. Quando chegou na adolescência, claro, é o momento em que a gente começa a perceber outras necessidades. Aí o que aconteceu? Por causa do meu problema de visão, eu nasci sem a visão esquerda, ou seja, a visão esquerda só tinha visão periférica, não tinha focal. Então, quando chegou o momento de emprego, por exemplo, estava na área de mecânica, na ETEC Fernando Prestes, surgiu a oportunidade de entrar no Senai, consegui carta de apresentação na Motopeças, passei no exame teórico em quarto lugar. Quando chega o momento de fazer o exame de vista, então eles tampam um olho e depois tampam o outro. O olho direito, graças a Deus, é bom até hoje. Graças a ele, é tudo que, né? A vida tem essa qualidade, graças ao direito que foi conservado até hoje. Mas o esquerdo tinha essa dificuldade. Então, sempre que tampava o olho direito para ver com o esquerdo, aí não era possível. Ah, está enxergando aqui? Não. E aqui? Não. Nem aqui? Não, né? E aí sempre vinha a notícia, olha, seu filho não pode estar conosco aqui, porque se acontece um acidente com outro olho, ele vai ficar totalmente cego, etc, etc. Isso aconteceu no Senai, depois aconteceu na FEPASA, mesma situação, passa nos exames teóricos, tem condições cognitivas, né, para conseguir ocupar aquela vaga, aquela oportunidade, mas quando chega no exame de vista, já eles bloquearam. E aí, como eu como fala, não gostei, ou melhor, me decepcionei com essa possibilidade de mecânica, entrei no Getúlio Vargas, também mesma experiência de sair de um grupo de amigos para encontrar um outro grupo de amigos e comecei a estudar química.
Então, estava investindo tudo em química, biologia, estudando lá com o professor Djalma, professor Flório, professor Marins, professor Evaldo, professor Roberto Samuel Sanches, encontrando, e aquelas crises de adolescente, né, de achar-se feio, achar-se deixado de lado. E, ela ia sendo enfrentada justamente com esse querer pensar. Encontrei esses dias um pequeno diário que eu escrevia nessa época, que eu separei aí comecei a pensar, separei o meu ser em três. Tinha o Anderson, tinha o Rock e tinha o Amaral. O Anderson, o Anderson era o intelectual, o Rock era o romântico e o Amaral era o esportista. Então, comecei a pensar minha vida assim, separadamente, e isso me salvou, porque eu passava horas pensando, refletindo o que dava certo, eu anotava o que dava errado, procurava refletir sobre aquilo, e os personagens, Anderson, Rock e o Amaral, iam se interagindo na vida e também na. Para você ter uma ideia, Roberto, quando eu mudei então para o Ouro Fino aqui, onde meus pais moraram a maior parte do tempo, eu não tinha amigos, então eu jogava xadrez comigo mesmo, jogava botão comigo mesmo, jogava ping-pong comigo mesmo e futebol comigo mesmo. Você chutava a bola na parede, a bola ela voltava. Eu jogava as peças brancas do xadrez e também jogava as pretas. E ao mesmo tempo ganhava e perdia, né? Os, os jogos, os jogos de botão eu narrava como se fosse o Galvão Bueno. E ele pegou a bola, olha o que ele fez, né? E o tempo ia passando, e estudando e fazendo isso. Então, e aí quando entro no grupo de jovens na igreja, já começo a ter uma outra dinâmica de relacionamento, embora fosse muito tímido. E aí, quando chega Marcelo Lisetti na sala de aula, falando, olha, lá no Getúlio, né? Olha, vamos ter aí um festival, estamos formando um grupo de teatro, os interessados, vamos fazer uma reunião no sábado e tal. Eu fui e uma das os principais interesses era essa, eu quero vencer essa timidez, né? Eu não sabia como ia ser, mas aquela vontade de estar ali foi grande. Aliás, sempre que surgia um convite na escola, assim como foi o coral do professor Pedro Cameron, que foi o coral do Getúlio, também estava lá, descobri que eu sou um tenor, né? Que classificou minha voz. Eu achei interessante, e nós fizemos algumas apresentações na FAPES, a antiga FAPES, né? E, então, isso tudo foi fazendo um grande bem, por quê? Além de se fazer parte do autoconhecimento, ia confirmando os talentos que já estavam ali, né? Para arte, para conversar e para falar. E se não fosse o teatro, e experiência de premiação, inclusive, no primeiro momento, primeira peça que fizemos foi sobre o Cine da Atalante, e aí eu ganhei como ator revelação, um prêmio, um troféu, né? Então a gente se sente reconhecido, premiado. E na segunda peça, que foi Escolas de Máscaras, aí eu ganhei como melhor ator lá no Festival Eterno do Getúlio. Eu estou falando aqui, Roberto, qualquer momento você pode me interromper, viu? Não, gostoso Porque está sendo te ouvir mesmo. a gente Eu começa a quero que você falar. faça isso. Depois eu faço É, algumas perguntas. Fique à vontade. então, Nós queremos ouvir da sua história por você mesmo. É, que bom. Então, e por isso mesmo, essa experiência de autoconhecimento, de descobrir os talentos e, ao mesmo tempo, no teatro, encontrar pessoas interessadas com o mesmo propósito, né, vamos montar a peça. Então, essa experiência foi muito boa. Todos focados, todos responsáveis, todos comprometidos, todos buscando atingir aquele objetivo. É claro que eu achava há pouco, né, ensaiar um ano e apresentar uma vez, mas na escola era assim, mas sempre valia a pena. Sempre valia a pena porque, afinal de contas,
depois a gente convidava os familiares para irem assistir o nosso trabalho, os amigos para ir. Então, isso foi uma coisa muito interessante. Os bastidores do teatro são muito bons, as piadas, as comédias, as brincadeiras e a amizade que naturalmente flui ali, né? Porque a gente começa a conversar, aí alguém não está bem, aí já abre o coração, aí já se transforma uma amizade, e os laboratórios, os estudos, as pesquisas, o saber que não é simplesmente um estar lá, mas é um entrar no personagem, estudar o personagem. O Submarino Atalante, por exemplo, estudar a época da ditadura, o contexto político. Claro que uns mais esclarecidos e outros menos, mas quando estava em cima do palco, alguma coisa igualava, ou seja, a mensagem era passada e cada um colocava de si. Todo personagem é montado com a própria história do ator, a gente aprende isso, né? Então, aquela pergunta famosa, né? O que desse personagem tem de você mesmo, né? Então, a gente percebe isso daí. Se eu fosse ele, o que eu faria, né? Ou se ele fosse eu, o que ele faria? Mas, na verdade, é a mesma pessoa, tanto que está em cima do palco, como está nos bastidores, e quando está no dia a dia, né? E lá também, o querer, a capacidade de pensar, principalmente nas suas aulas, aproveito aqui para te agradecer, foram muito importantes, porque enquanto a gente está fazendo química, são cálculos, matemática, são cálculos, física, são cálculos, biologia, são coisas técnicas, mas a literatura, a poesia, que no caso as suas aulas sempre traziam, contribuíam com essa formação humana, essa formação é, de caráter, de personalidade. Então, foi lá pela primeira vez que eu vi, até deixei aqui pronto justamente para isso, Roberto. Foi, foi lá, né, a primeira vez que eu ouvi o quê? Essa, essa, essa poesia, esse poema que diz assim. Eu vou falar para você, você vai lembrar, você vai saber, porque eu sei que é importante para você. Para ser grande, sem inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Então, foi lá, foi lá na aula com o Roberto que eu ouvi isso. E isso foi utilíssimo para a minha vida, porque, na verdade, comecei a perceber que, de fato, a nossa vida é guiada por conscientização, por reflexão. O aprender é refletir e, depois de refletir, escolher a melhor coisa, a melhor forma de ser, a melhor forma de agir. Então, isso vem, esse poema, né, que eu sei que você gosta muito, vem curar o coração da falta de autoestima, se é que existe, mas principalmente é, elevar e reconhecer a nossa singularidade. Singularidade é a nossa. Eu sou único, né? E a gente é único. Então, quer dizer, a gente ter essa visão de que cada ser, cada coisa tem o seu lugar, seu espaço, o seu valor. E aí, opa, então, ser o melhor que eu posso ser de mim mesmo é o que me cabe. Então, isso me orientou bastante, desde lá, né? Desde lá. Então, às vezes eu até pego esse poema e em algum momento, embora seja professor de tecnologia, de programação, de computação, eu reservo um momento da minha aula para recitar essa poesia e fazer algumas reflexões com os alunos. E falo para eles também que mais importante do que a técnica
é saber pensar. Então, eu falo, olha, prestem bem atenção nas aulas de filosofia, de ética, nas aulas de sociologia, porque o sentido da vida está muito mais nessa reflexão do que no que a gente faz. A gente faz pensando, faz refletindo e não faz por fazer, isso tem valor, né? Então, por isso que, desde lá da minha adolescência, o pensar me salvou, o escrever me salvou, o narrar as minhas experiências me salvou, e até hoje continua, porque as crises a gente continua enfrentando, mas agora, claro, depois de tanto tempo, a gente já compreendeu muitas coisas. Mas, e aí o que acontece? A gente acaba aproveitando tudo que é bom. Então, a arte é boa, o interagir com o outro é bom, o escutar, o dialogar, o falar, o se expressar. Eu falo para os alunos o seguinte: o mais importante na vida é saber ler e escrever, né? Só que o ler e escrever que eu falo assim, o ler é interpretar. O ler é você ver o que vem de fora e você incorporar no que você já tem, né? Isso é o ler. Né? O escrever é você se expressar, você não ter medo de se expressar, tal. Então veja que é uma construção, né, Roberto? São tijolinhos que vão sendo colocados por pessoas que vão passando em nosso caminho, e a gente vai se construindo e gostando daquilo, né? E o que a gente não gosta também tem como mudar também. Mas é claro que essa maturidade ela vem, né? Ela vem, ela vem, ela vem. Por isso que estar aqui conversando com você, podendo falar um pouco disso, narrar um pouco disso, também é algo que vai enriquecer, não é? Porque me enriquece, porque só de imaginar, tá podendo contar isso aí, a partir daí ter que organizar os eventos, as experiências, as angústias e as alegrias que passaram assim nesse tempo, desde você abrir espaço para contar, inclusive, de família, né, de história, de formação. Então, é um composto assim que quando a gente para pensar, para tentar separar o que vem antes, o que vem depois, o que está, não tem como não tem como fazer isso sem pensar, sem filosofar, sem argumentar e sem ter prazer em viver, prazer em estar vivendo esse momento, esse instante, né, único também, que já daqui a pouco vai virar história, mas esse sem ter, né? O que fazes. Isso é o ser grande. Então, quer dizer, aí, é claro, depois eu procurei outras frases de Fernando Pessoa, mas nenhuma supera essa. Nenhuma supera essa que o professor Samuel me fez conhecer. E olha que até então, eu sabia que era do professor Samuel. Depois que eu fui entender que era do Fernando Pessoa. Ah, ainda bem que você descobriu. Dos 40 anos lá do Entre Atos, que você foi homenageado, né? Você se lembra disso? Inclusive lá, eles pediram para eu reapresentar o Capitão Cook, por não ter que fazer Fui a Revolução, né? Então, fiquei contente porque eles falaram, nossa, o figurino daquela época ainda serve para você. Eu falei, né? Ele Falei, tá bom, gostou. não precisou nem fazer nenhum E para ajuste. quem está nos ouvindo, né, é que no ano passado houve a comemoração de 40 anos do Núcleo Entre Atos. E daí o Anderson participou e o Joaquim, né? O Quinzito, que é jornalista em São Paulo. Muito bem, Isso, Ednei, pode continuar é. falando aí. Então, a maioria, todas as peças que eu participei foi com Entre Atos, né? Que era o Chalutás, como você disse, e virou o Entre Atos, que é uma escola de artes agora, que depois, né, desenvolveu tantos trabalhos e maravilhosos, onde meus dois sobrinhos e minha cunhada atuam hoje, É né? verdade, estão lá É então. a Ana Lúcia, o Daniel e o Miguel, né? Eles Mas qual o participaram, né, sobrenome deles? Feitosa,
Oliveira, na verdade, é Feitosa Oliveira. Oliveira. Sei. Feitosa Oliveira. O meu o irmão da minha esposa é o José Paulo de Oliveira, que se casou com a Ana. E a Ana, inclusive, fez o teatro lá Você no está dizendo a Ana Feitosa? Ana Feitosa, minha Olha, então o Gabriel Feitosa, concunhada. que está Daniel, fazendo Daniel, Daniel e Miguel, que isso, os estão. dois, Daniel e Miguel. É O Daniel isso, está fazendo também o curso de teatro na Uniso, atualmente. o Daniel, olha só. Isso, Então, e já está isso, fazendo talentosos. estágio É, no grupo de teatro Talenton do Colégio Dom Aguirre, da, olha só. da Fundação Dom Então, Aguirre, lá junto da Unesp. talentosíssimos. Olha só, então são E, os seus sobrinhos. A Ana é maravilhosa, também é fantástica. então, E, na e verdade, a tive. Ana foi levá-los, né, para fazer a matrícula e acabou ela Uhum, entrando também e virou uma isso, grande atriz, né? grande. Canta muito bem, Então, todos eles são maravilhosos. exatamente. É. E aí, naquele aniversário de 40 anos do Entre Atos, tivemos a oportunidade de pisar no mesmo palco, ficamos muito contentes no ensaio e tal, estava ali tudo junto. E também, aí, essa peça, esse teatro musical, que daí me inspirou para eu montar, já que eu tenho também uma vida muito ativa na igreja, né? Na igreja, e então sempre passando mensagens aqui e ali. Uma forma, uma linguagem de passar a mensagem, a arte é o belo, como diz Papa João, é o belo, verdadeiro, bom, né? O belo, verdadeiro, bom é a arte. Então, eu fui imaginando e sentindo, e escrevendo, colocando no papel, até que ficou esboçado. Eu falei, vamos fazer, vamos fazer. O projeto Querigma, o Querigma é a ideia do anúncio, do principal anúncio do Evangelho, que é que Deus se encarnou, que no caso é criação, criação, queda, redenção, essa sequência lógica, né? Criação, queda, redenção, a encarnação do Verbo, o Filho de Deus, a vida dele, a paixão e morte, a ressurreição, a vida dos primeiros seguidores dele e depois a esperança da sua volta. Basicamente, esse seria o enredo. Só que o jeito de contar que foi o que foi o belo. Por quê? Aí a ideia era o quê? Reunir numa única apresentação várias expressões artísticas: poesia, arte, música, dança, composição e inclusive os técnicos, os colegas técnicos de som puderam operar. Então, um amigo que tinha um estúdio. Então, envolver todas as pessoas ao mesmo tempo, eu sabia que, sabe, a questão de missão, Roberto, é assim, ora, se eu não fizer que tenho essa história, quem fará, né? Eu me senti como uma responsabilidade até mesmo, e em condições de fazer, inclusive, porque daí, ao imaginar esse projeto, sabia com quem contar, já liguei para o Marcelo, Marcelo, preciso marcar uma conversa com você. Fui lá conversar com o Marcelo e Lisete, expliquei para ele, ó, tô com esse projeto, tal, tal, quero saber sobre orçamento, quero saber sobre microfone sem fio, vocês que produzem musical, quero saber sobre montagem de palco, figurino, iluminação. Eu fui aprender, na verdade, eu, até então, contato com o teatro era como ator, então tive que fazer um curso rápido ali de direção, de produção, inclusive, porque aí teve que falar sobre orçamento, sobre todas essas coisas que envolve. E então a ideia, essa liderança, liderar esse grupo nesse tempo, foi maravilhoso. Aí o que aconteceu? Também convidei a Ana. Aliás, a Ana falou: Você vai estar com esse projeto? Eu quero participar. Eu falei: Mas Ana, é um projeto simplesinho, tal. Não, vão, eu quero estar junto, tal. E aí ela fez a personagem Isabel e todas as cenas foram musicadas, cantadas
pegando a questão das, das letras da própria Bíblia, né? As conversas, os diálogos da Bíblia, sendo meio ópera, né? Meio ópera, mas as canções não eram estilo ópera, né? Eram canções normais, estilo popular mesmo, pop. E aí apresentar isso para um público, para um povo que não está acostumado com isso, que imagina que de repente dança aquela dancinha de TikTok, ou sei lá. E a minha filha pôde participar, a Tamires, que ela é formada em dança, tudo, né? Tem pós-graduação, e ela ficou com a parte da coreografia, com a parte Ela é formada no quê? ela é formada em educação física e também Ah, formada em especialização em dança. então também dança. Entendi. E também dança da aula de balé, da aula de sapateado, então ela tem a formação técnica. Então nós Sei. queríamos com esse projeto apresentar algo de qualidade assim e que representasse melhor a importância e a, o poder da arte, né? O quanto a arte fala por si mesma, o canto fala por si mesmo. Então foi essa experiência. Aí o Marcelo e a Elisete já me emprestaram alguns objetos cenográficos e foi tudo interessante. A questão da Apresentado logística onde? na chácara, na chácara da Sagrada Família, que é perto da UFSCar, para lá da UFSCar. É uma chácara própria para retiros do movimento de renovação carismática católica, né? Sei. Foi construído justamente para isso. Então a gente preparamos o palco lá, a iluminação lá, né? E foi possível, foi muito gratificante conseguir realizar. Mesmo porque, como as pessoas eram de cidades diferentes, então tinha jovens e personagens que iam participar de Porto Feliz, outros de Votorantim, outros de Sorocaba, outros de Salto de Pirapora. Então, ensaiávamos separado e os ensaios eram feitos por núcleos assim, e depois fizemos um único ensaio geral, assim, que foi geral mesmo, que todos estavam presentes e tudo mais, já no local onde ia acontecer o evento. Então, eu olhando para trás assim, eu falo, nossa, que coisa legal! Porque daí, quando nós estávamos desistindo de fazer tudo ao vivo, aí surgiu a ideia de gravar no estúdio as vozes dos atores, e aí cada um gravou a sua voz, gravou o instrumento, e depois, no dia, inclusive para economizar nos microfones auriculares, cujo aluguel é bem caro, né? Eles dublaram eles mesmos. Ficou tão bom assim que quem estava assistindo não percebeu. O quê? Eles estavam dublando, né? Porque era o timbre da voz deles mesmos, a expressão facial deles mesmos. Então foi interessante. Aí o que aconteceu? Tudo que eu tinha aprendido em termos de direção, expressão, é, dicção e também expressão, né, corporal, que foi no teatro, com certeza eu pude ali passar para os jovens e para as pessoas que participaram ali conosco, né? Então a cena de Isabel com Maria, que é a anunciação, que é Maria visita Isabel e ao cumprimentar a criança, Jesus que está ali no ventre, o João Batista que está ali no ventre de Isabel, ele salta, ela começa a cantar, foi uma das cenas mais curtidas, comentadas, as pessoas choraram nesse momento, porque daí o que aconteceu? A Ana, você também, como ela já tinha todo esse talento, eu pedi para ela dirigir a cena delas.
que eram duas personagens, Maria e Isabel. E então ficou uma cena bem feita mesmo, está filmado, está tudo filmado, né? Aí Que bom, filmou tudo. filmamos tudo. E Não então foi mais ou divulgaram menos. ainda? é, Vocês não não, é divulgaram? que Não puseram no YouTube, nada? não, isso não, porque ficou 1 hora e meia de gravação, é um vídeo pesado, tem que fazer recortes e postar partes dela, né? Então, mas ficou bonito. A fotografia, a iluminação. Ah, para você ter uma ideia, eu mandei algumas fotos para você, mas as fotos viraram verdadeiros quadros, assim, Muito bem dá pra- tiradas, muito bonitas. muito bem tiradas. Então, veja que depois de anos, né, que eu não atuava, e aí tive que atuar também, por que tive que atuar? Porque um dos colegas, que era o personagem, que ia ser inclusive o anjo Gabriel, que ia anunciar a Maria, o nascimento de Jesus, ele não pôde comparecer, avisou no dia. Como eu sabia todas as músicas, eu coloquei lá o figurino, entrei, mas eu preferia estar lá no fundo, né? Preferia estar lá no fundo. É, Aí nessa dinâmica também pegamos microfones, auriculares, é, fones, para que todos nós que estávamos lá no fundo conseguíssemos nos comunicar, eu com o iluminador, eu. Tudo isso eu aprendi com o Marcelo, Hum, aprendi com o Elisete, aprendi com o teatro, muito bem. então é uma coisa que pude oferecer. Então, quer dizer, pode falar, Roberto. Não, não. Na escola você não chegou a fazer, na escola se tu dá aula atualmente, né? Porque a disciplina que você dá A aula disci- não dá para você estar fazendo. Não, porque quando eu trabalho no curso técnico, somente técnico, e o curso técnico integrado ao ensino médio. Entendi. Quando é curso técnico, é só matéria técnica, Entendi. à noite, né? E Sei, quando é um integrado, já tem os professores engajados com entendi, isso, né? entendi. Professor de literatura, professor de artes tem. Uhum. Então, eles montam lá os saraus, os momentos, as gincanas, e essa gincana Mas envolve quem, tudo isso. quem monta sarau normalmente? Professor de, acho que é professor de literatura de Literatura português. monta os saraus. Você chegou É, a participar de algum sarau na época que fazia o curso também ou não? Lá no Getúlio? eu não lembro, porque eu Não. acho que. Montagem com poemas assim na sala de aula. Você não chegou a participar de alguma Ah, montagem? sim, eu já cheguei a participar, sim, na sala de aula, sim. Na sala de aula, Morte e Vida Severina, é, essa cova que estás com palmos medida. Não se É a lembra disso? parte maior que tiraste em vida, é de bom Isso. tamanho, nem largo nem fundo. E aí vai. É a parte que te cabe desse latifúndio. Então, Chico Buarque. a professora de inglês, a Meire também, ela pedia para a gente traduzir algumas canções e apresentá-las. Então, Ah, eu também. cheguei a cantar algumas músicas em inglês ali, mas eu não lembro de ter levado o violão para tocar. Eu acho que eu estava aprendendo ainda nessa época, não Sei. dominava tanto bem assim, para ter essa segurança de estar na frente de um público assim. Então, mas participei sim de poesia, de música, né? Além do futebol, né? Aham, entendi. E com, se, e com se você, você Marinho. pensa, por exemplo, naquele momento que você entrou no Getúlio, qual a importância de você estar entrando no teatro naquele momento e nessas atividades aí? Como eu comentei com você, né? É uma auto, autodescoberta, se conhecer, conhecer outras pessoas, interagir com pessoas diferentes e interessadas no mesmo assunto, né? E além da cultura, de saber que existe, por exemplo, eu lembro que li um livro que falava de romantismo, e eu acho que foi lá que eu li o Cortiço, e lá também que eu li o Guarani, as Oi. épocas, então tudo isso formava o caráter, né?
Então, isso foi bom. E o teatro, claro, o teatro é a expressão corporal, a musical, é uma oportunidade de você colocar para fora todas as suas características, as suas, os seus sonhos, as suas paixões. Então, a dança, o pulo. Eu me lembro que quando eu ganhei lá o prêmio de ator revelação, embora o Marcelo tivesse dirigido e dado algumas dicas, eu lembro que eu fiz algumas coisas assim que eu imaginava que ia ficar bom e ficou bom, né? Então, e eu falei assim, puxa, então essa confiança, essa autoconfiança também foi desenvolvida com o teatro. No Eu tenho teatro. certeza disso, tenho E certeza. você, como você não seguiu a carreira, né? Você seguiu Uhum. outra carreira, e como você se vê hoje? Qual a importância disso para você enquanto profissional, né? A importância do teatro como profissional de outra área. No que isso te Sim, ajuda ou na ajudou? verdade, a capacidade de expressão, de argumentação, de expressão, de raciocínio, isso eu sei que veio assim dessa experiência do teatro. Por quê? Para entrar na ITEC, foi necessário dar aula para uma banca. Então você fala, puxa, eu vou representar ser o melhor professor disso agora, né? Você pensou em Não, representar, então. é, Entendi. exatamente. Eu falei, não, eu sei que eu sei que eu tenho que executar um papel aqui. Tanto é que nesse concurso, eu passei em primeiro lugar para entrar Ah, na que ITEC Fernando legal, passou em Pérez. primeiro É, lugar. isso. E era aula do quê? De COBOL. É uma aula técnica, uma aula de programação. Mas o olhar circular que passa por todos, o mover-se na sala de um lado para o outro, não ficar estático, a voz que ora cresce, ora diminui, ajuda a comunicar a mensagem. Eu acho que o professor é um pouco ator nesse sentido, né? De estar ali na frente, sendo observado e tendo que passar uma mensagem da melhor forma. Então, isso ajudou bastante. Aí, na continuação, as promoções dentro da ETEC, antes do plano de carreira, você tinha que ir para uma outra ETEC, apresentar também para uma banca uma aula lá que tinha que ser meio de improviso, porque ele sorteava o tema. Você sabia que podiam ser 3 temas, sorteava um tema na hora ali. Ó, é sobre isso que você vai dar aula. Então, aí é a hora de você, então, combinar ali as brincadeiras, e não perder o foco. Isso ajudou. Quando chegou para fazer mestrado, então, mestrado também, tanto a qualificação como a defesa, a dissertação, também era necessário falar, comunicar, se expressar, argumentar, é, demonstrar segurança, né, demonstrar domínio do assunto. Então, tudo isso eu sei que eu já comecei ali no teatro. Se tinha algum dom natural de comunicação que, desde que a, a, a avó Esmeralda me tirou do ventre da minha mãe, eu vim descobrir isso quando tive o desafio de estar na frente no teatro ali, com o risco de errar, mas ao mesmo tempo a confiança de que é possível, né? É possível. E aí, até hoje eu uso isso. Quando eu estou dando aula, por exemplo, o que faz sucesso junto dos alunos é quando eu coloco os personagens conversando sobre o assunto da aula, né? Então, ou se traz algum personagem de algum filme, tudo é Matrix, Neil, né? Você faz umas brincadeiras, ou faz um professor louco ali, né? Um cientista louco, a gente brinca de cientista louco. Eles prestam atenção nessa hora, sempre que eu percebo que está
tá caindo a atenção, a gente já improvisa alguma coisa de teatro ali, uma dança, um grito, um pulo, uma corrida, de forma que ali o nosso palco é no mesmo nível dos alunos, mas a gente acaba é, 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 tendo que dominar ali naquele lugar, e ainda mais agora que para prender a atenção de um aluno que tem celular, e até um certo tempo a escola brigou, tentou proibir, tentou colocar cestinha para eles colocarem, mas não sei se algumas escolas conseguem, mas pelo menos lá não tem como. A gente tem que negociar. Ó, vamos fazer o seguinte, se põe o celular aí, presta atenção agora, mas nem sempre todos fazem. Agora, ao saber disso, ao saber que é importante a formação do caráter, a formação da compreensão, da reflexão dos alunos, então a gente sempre procura levar essa reflexão. Quando eu falo que fiz teatro, né? E aí o outro apelido o apelido lá no Getúlio Vargas era Sammy Davis Jr. Até hoje os colegas dos Mirdão lá chamam, ei, Sammy, Sammy, Sammy. Mas chegou uma época que, não sei se por causa do teatro, aí começaram o apelido mudou para Ed Murphy. Ed Ed Murphy. Murphy. Escola ficou, na escola ficou Ed Murphy. Então, professor Ed, às vezes ficou isso, né? Eu brinco assim, agora eu falei, e ó, professor Aloprado, então, quer dizer, tudo a ver com a arte, né? É, que delícia, né? Às vezes eu brincava com ele. Ah, você é professor aloprado? É, sim, eu converso com animais, né? Então, eu tive com eles assim. É, e aí, agora, eu brinco também com eles assim, ó, agora a barba tá ficando branca, enquanto eu chamando de Ed Murphy, tá bom. Quando eu começar a chamar de Morgan Freeman, aí já, você sabe que já passou. Então, assim, a gente vai brincando, e esse tipo de brincadeira, eu não me acho alguém que conta piada, né? Eu não me acho tão engraçado, mas eu me acho alegre. Então, eu acho que a alegria, de repente, vira piada por causa da alegria, não porque você fala alguma coisa assim. Aham. Ah, É, na por outro verdade, lado, você é um professor feliz, né, Anderson? exato, eu acredito que é por aí mesmo, né? Então, eu não sei fazer um stand-up comedy, por exemplo, assim. Eu tenho colegas professores que têm essa capacidade, eles pegam o assunto, eles vão brincando, 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 e eles são caricatos. Eu não me acho caricato. Então, é uma vantagem, né? Então, por exemplo, eu imagino assim, ainda que lá atrás eu me sentisse caricato, ia ser uma vantagem, porque você ia usar isso em favor, como muitos usam, né? Mas o meu temperamento é melancólico, né? Quando a gente estuda a linha dos temperamentos, né? Eu já me reconheço melancólico. Eu normalmente acho que o artista é mais melancólico mesmo. Então, facilidade para se entristecer, facilidade para se apaixonar, facilidade Ah, para se frustrar também, né? É aquele que fala assim, ó, chega no baile, no bailinho, aquele bailinho que tinha nossa época, né? Tinha aham. bailinho aqui, bailinho ali, bailinho lá. E a gente falava para mim, quer dançar comigo? Ela falava não, né? Nossa, Ah, acabava do... daí você cantava de alguma maneira. Por que você não canta uma música agora para a gente encerrar o nosso bate-papo? Ah, Está com o vamos, violão vamos, aí vamos. perto? Tô aqui com o Ah, violão então aqui. escolhe uma música. Vamos terminar nossa conversa com essa música, tá bom? Vamos, Olha, vamos, tá uma vamos. delícia. Eu, claro que tem muitas músicas que podia cantar. Eu gosto de Djavan, de Caetano, gosto de Gil, gosto de Jorge Vercillo, gosto essa praia, né? Gosto também de Jota Quest, gosto de Legião Urbana, gosto também de Paralamas do Sucesso. É, mas, assim, são fases, né? É, eu toco mais teclado agora. O violão fica ali encostadinho no quarto. E sempre antes de dormir eu pego ele ali
para não Então toque desacostumar uma que dos você inglês, gosta né? bastante. Ah, eu vou cantar uma aqui que tem a ver com cultura, tem a ver com filosofia, tem a ver com você também, né? Tá saindo bem aí? Tá dando, tranquilo. Ah, a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece dentro quando agora em mim, cantando, amando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba não chegou, o samba não vai morrer. Deixa só o dia não arraiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece tocando agora em mim, cantando, amando a tristeza embora. Mas é cantando, cantando, amando a tristeza embora. É só cantando, cantando, amando a tristeza embora. Ai, que delícia! Anderson, obrigado, querido, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, tá? Oh, Para quem não sabe, nós estamos conversando agora e já são 37 minutos da sexta-feira para o sábado, na madrugada. Então, nós estamos aqui cantando, nos divertindo, porque o Anderson estava trabalhando até agora há pouco. Como ele trabalha o dia todo e à noite também, então tinha que ser agora. Então, muito obrigado pelo seu carinho de estarmos conversando aqui agora, nesse momento, nesse horário, mas é uma bênção, né? Porque é uma oportunidade de a gente poder estar junto. Você tem uma história maravilhosa. Você me fez lembrar de você em sala de aula em alguns momentos, porque o seu semblante, sua maneira de ser, tudo chama aquele momento, né? E é, principalmente sua maneira atenta, né? Focada sempre. Então, Anderson, Deus lhe pague, viu, querido? Muito obrigado por esse carinho maravilhoso, por essa energia maravilhosa que você está distribuindo para todos nós, e com certeza seus alunos adoram você, né? E leve mais seu violão para a sala de aula, viu? Durante suas aulas mesmo de TI, vez ou outra, leva, porque isso é alegria, né? Uma alegria que você tem, viu? amém. Muito obrigado, Obrigado. querido. Deus Eu que abençoe você, viu? Amém, amém. Eu que agradeço, Roberto, por essa oportunidade de poder falar tudo isso para você também, agradecer, não só esse momento, mas toda a história. Eu acredito que você talvez nem imaginasse que você sabe que contribuiu com muita gente, mas especificamente com esse poema de Fernando Pessoa, que para mim é o poema do professor Roberto Samuel, e acredito que a gente vai continuar com esse lema cada vez mais, né? Vi- é, é, Tentando brilhar, dando o melhor, sendo inteiro em tudo que faz, não excluindo nada, acreditando que a gente pode crescer e melhorar, e aproveitando as oportunidades, inclusive Sim. essa de poder conviver com você, com os professores lá, que eu não sei se você os vê ainda, Evaldo, Marins, Com né? certeza. Tivemos uma reunião juntos aí, nessa semana passada. Ah, Eu, que bom. Marins e uma turma de 1983. Olha que joia.
Se Manda um formou abraço em para mil... eles também, viu? Mando, com certeza, eles vão ficar felizes, viu? Sucesso, que você continue fazendo sucesso aí no seu trabalho, de mestrado e tudo Deus mais. quiser. E você também, viu? Tá? Deus Amém. abençoe. Muito obrigado por aquilo que você é para todos nós. Tá? Amém. Obrigado a você, Roberto. Até Obrigadão. E a mais. todos que estão nos acompanhando, a nossa gratidão e até o próximo encontro. Deus abençoe vocês todos e até breve. Tchau, Anderson. Fica com Tchau, Deus. até mais. Obrigado. Tchau. Boa noite.